Capítulo 4. Suas palavras vão libertá-lo ou aprisioná-lo. Suas palavras porão você para cima ou para baixo. Nós encontramos esse princípio em Números, capítulo 13 e 14, com os 12 espias que Moisés enviou para observar a terra prometida. As palavras de Caleb e Josué levaram o povo de Israel àquela terra, enquanto a confissão dos outros 10 espias condenou-o ao deserto. Vejamos o relatório dessa ocorrência em Números, capítulo 13, versos 26 ao 33. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e, tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra, que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Você é um gafanhoto? É assim que você se vê? Vamos continuar com essa mesma história em Números, capítulo 14, versos 1 e 2. Então levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêramos na terra do Egito! Ou, ah, se morrêramos neste deserto! Quando pensamos em deserto na América, pensamos em uma terra cheia de arbustos e árvores. Mas o deserto em Judá era rochoso, barrento. Os israelitas disseram: Ah, se morrêramos na terra do Egito! Ou, ah, se morrêramos neste deserto. Versículo 2. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará, terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem,
Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Versículos 3 a 10. Quando você lê esses versículos dos capítulos 13 e 14 de Números, você vai e volta de um mau relatório a um bom relatório e vice-versa. Josué e Calebe levantaram-se e falaram aos israelitas o que Deus lhe dissera. Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Números capítulo 13, versos 30, capítulo 14, versos de 7 a 9. Deus falou que emanava leite e mel da terra, versos 8. Isso significa que aquela é uma terra de bênção, abundância, prosperidade. Leite e mel se refere a todo tipo de coisas boas. Deus havia dito: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de todo bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, e vinhas e olivais, que tu não plantastes. E quando comeres e te fartares, Deuteronômio capítulo 6, versos 10 e 11. Os israelitas tinham vivenciado o livramento sobrenatural de pragas, que incluíam os sapos, os piolhos, as moscas, a peste que matou todo o gado, a saraiva, a completa escuridão por 3 dias e a morte do primogênito dos egípcios. Mesmo havendo pouco tempo desde que os israelitas tinham experimentado o livramento de Deus, eles haviam se esquecido do que Deus havia feito por eles. Quando enfrentaram novos gigantes e problemas, eles voltaram à atmosfera de medo, e suas palavras testificaram isso. No entanto, no meio de tudo aquilo, Josué e Calebe disseram: nós somos capazes. Vamos subir a terra agora e tomá-la. Se Deus é por nós, e ele já disse que é, então somos aptos a tomar a terra. Deus falou a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Números, capítulo 14, versos 11 e 12. Moisés intercedeu pelos israelitas. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade. E como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Números, capítulo 14, versos 19. O Senhor aceitou o clamor de Moisés pelos israelitas, dizendo: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Versículos 20 a 24. Deus não estava muito animado com a atitude do seu povo e assegurou a Moisés que não era ele quem as pessoas estavam rejeitando. Eles rejeitaram a mim e a minha palavra.
No verso 28 de Números 14, Deus declarou: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Em outras palavras, eu vou fazer com vocês exatamente o que disseram a mim. E o Senhor prossegue: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Números, capítulo 14, versos 29 e 30. Deus considerou as pessoas de 20 anos para cima responsáveis por suas palavras. Elas disseram: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos neste deserto. Números, capítulo 14, versos 2. Deus disse: deixem comigo. Josué e Calebe disseram: somos capazes de subir e tomar a terra. Deus disse: deixem comigo. É por isso que suas palavras são tão importantes. Elas podem libertá-lo ou aprisioná-lo.